Olá, seja bem-vindo ao canal Excelso. Eu sou a Thaís e esse é o vídeo 13 de 365 vídeos lendo a Bíblia Católica. Hoje nós leremos Êxodo de capítulos 1, 2, 3 e 4. Antes de começar a leitura bíblica, eu vou fazer uma breve oração para que Deus ilumine o nosso intelecto e a gente compreenda melhor a palavra. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Êxodo, capítulo 1. Fim da escravidão. Opressão dos hebreus no Egito. Eis os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito com Jacó, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Neftali, Gade e Asser. Todas as pessoas saídas de Jacó eram em número de 70. José estava já no Egito, e morto José, assim como todos os seus irmãos e toda aquela geração, os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se. Tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou repleta deles. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei, que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo: Vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos, é preciso tomar precaução contra eles e impedir que se multipliquem, para não acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com os nossos inimigos e combatam contra nós e se retirem do país. Estabeleceu, pois, sobre eles feitores para acabrunhá-los com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó as cidades de Pitom e Ramsés, que deviam servir de entreposto. Quanto mais os oprimiam, porém, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam, a ponto de os egípcios os aborrecerem. Impunham-lhes a mais dura servidão e amarguravam-lhes a vida com duros trabalhos na argamassa e na fabricação de tijolos, bem como toda a sorte de trabalho nos campos e todas as tarefas que se lhe impunham tiranicamente. O rei do Egito dirigiu-se igualmente às parteiras dos hebreus. Uma se chamava Sefra e outra Fua, e disse-lhes: Quando assistirdes as mulheres dos hebreus e a virdes sobre o leito, se for um filho, matai-o, mas se for uma filha, deixai-a viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não executaram as ordens do rei do Egito, deixando viver os meninos. O rei mandou-as chamar, então, e disse-lhes: Por que agistes assim e deixastes viver os meninos? Porque, responderam elas ao faraó, as mulheres dos hebreus não são como as dos egípcios, elas são vigorosas, e já dão à luz antes que chegue a parteira. Deus beneficiou as parteiras, o povo continuou a multiplicar-se e a espalhar-se. Porque elas haviam temido a Deus, ele fez prosperar suas famílias. Então, o faraó deu esta ordem a todo o seu povo: Todo menino que nascer, vós o atirareis ao Nilo, deixareis, porém, viver todas as meninas. Capítulo 2 do Êxodo, Nascimento de Moisés. Um homem da casa de Levi tinha tomado por mulher uma filha de Levi, que concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o durante 3 meses.
Mas não podendo guardá-lo oculto por mais tempo, tomou uma cesta de junco, untou-a de betume e piche, colocou o menino dentro e depô-la à beira do rio, no meio dos caniços. A irmã do menino ficou parada a alguma distância para ver o que lhe havia de acontecer. Ora, a filha do faraó desceu ao rio para se banhar, enquanto suas criadas passeavam à beira do rio. Ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou uma das suas criadas buscá-la. Abriu-a e viu dentro o menino que chorava e compadeceu-se. É um filho dos hebreus, disse ela. Veio então a irmã do menino e disse à filha do faraó: Queres que vá procurar entre as mulheres dos hebreus uma ama de leite para amamentar o menino? Sim, disse a filha do faraó. E a moça correu a buscar a mãe do menino. Toma este menino, disse-lhe a filha do faraó. Amamenta-o, te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o conduziu à filha do faraó, que o adotou como seu filho, e deu-lhe o nome de Moisés, porque, disse ela, eu o salvei das águas. Fuga de Moisés para Madiã. Moisés cresceu. Um dia em que saíra por acaso para ir ter com seus irmãos, foi testemunha de seus duros trabalhos e viu um egípcio ferindo um hebreu dentre seus irmãos. Moisés, voltando-se para um e outro lado e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e ocultou-o na areia. Saindo de novo no dia seguinte, viu 2 hebreus que estavam brigando e disse ao culpado: Por que feres o teu companheiro? Mas o homem respondeu-lhe: Quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres porventura matar-me como mataste o egípcio? Moisés teve medo e pensou: Certamente a coisa já é conhecida. O faraó, sabendo do ocorrido, procurou matar Moisés, mas este fugiu para longe do faraó, retirou-se para a terra de Madiã e sentou-se junto de um poço. Ora, as 7 filhas do sacerdote de Madiã vieram tirar água do poço e encher as gamelas para dar de beber às ovelhas de seu pai. Sobrevindo então alguns pastores, as expulsavam. Moisés, porém, tomou sua defesa e deu de beber ao seu rebanho. E voltando elas para junto de Raguel, seu pai, este disse-lhes: Por que voltais hoje tão cedo? Elas responderam: Um egípcio nos protegeu contra alguns pastores, e além disso tirou água ele mesmo e deu de beber aos animais. Onde está ele? Perguntou às suas filhas. Por que o deixastes partir? Chamai-o para que coma alguma coisa. Moisés aceitou ficar em casa deste homem, o qual lhe deu por mulher sua filha Séfora. Ela teve um filho que Moisés chamou de Gerson, porque, disse ele, sou apenas um hóspede em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas, que gemiam ainda sob o peso da servidão, clamaram, e do fundo de sua escravidão subiu o seu clamor até Deus. Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e reconheceu-os. Vocação de Moisés, capítulo 3. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar este extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver,
Chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus: Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sentimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, e agora eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim. E vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus. E eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Moisés disse a Deus: Quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés: Eu sou aquele que sou. E ajuntou: Eis como responderá aos israelitas: Aquele que se chama Eu sou, envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés: Assim falarás aos israelitas: É Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, quem me envia para junto de vós. Esse é o meu nome para sempre, e assim é que me chamarão de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse-me: Eu vos visitei e vi o que se vos faz no Egito, e disse: Eu vos tirarei do Egito, onde sois oprimidos, para fazer-vos subir para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, terra que mana leite e mel. Eles ouvirão a tua voz. Irás, então, com os anciãos de Israel à presença do rei do Egito, e lhes direi: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos apareceu. Deixa-nos, pois, ir para o deserto, a 3 dias de caminho, para oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não vos deixará partir, se ele não for obrigado pela força. Mas estenderei a mão e ferirei o Egito com toda a sorte de prodígios que farei no meio deles. Depois disso, o faraó vos deixará partir. Farei com que esse povo ganhe as boas graças dos egípcios, e quando partirdes, não ireis com as mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela que mora em sua casa objetos de prata e de ouro, e vestidos para poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Capítulo 4. Moisés respondeu: Eles não me crerão, nem me ouvirão, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. O Senhor disse-lhe: O que tens na mão? Uma vara, joga-a por terra. Ele jogou-a por terra, e a vara transformou-se numa serpente, de modo que Moisés recuou. O Senhor disse-lhe: Estende a tua mão e toma-a pela cauda. Ele estendeu a mão e tomou-a, e a serpente tornou-se de novo uma vara em sua mão.
é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, realmente te apareceu. O Senhor continuou: mete a tua mão no teu seio. Ele meteu a mão em seu seio, e quando a retirou, sua mão estava leprosa, tão branca como a neve. O Senhor disse-lhe: mete a mão de novo em teu seio. Ele meteu a mão de novo em seu seio, e retirando-a, eis que ela se tornara como o restante de sua carne. Se não te crerem, nem obedecerem à voz do primeiro prodígio, crerão à voz do segundo. Se ainda permanecerem incrédulos diante destes 2 prodígios, nem te ouvirem, tomarás da água do Nilo e a derramarás por terra. A água tirada do rio se tornará sangue sobre a terra. Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu não tenho o dom da palavra, nunca tive, nem mesmo depois que falastes. Vosso servo, tenho a boca e a língua pesadas. O Senhor disse-lhe: quem deu uma boca ao homem? Quem o faz mudo ou surdo, que o faz ver ou o faz cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, eu estarei contigo quando falares, e te ensinarei o que terás de dizer. Ah, Senhor, disse Moisés, mandai quem quiserdes. Então o Senhor irritou-se contra Moisés. Não tens Arão, disse ele, teu irmão o levita? Eu sei que ele fala bem. Ei-lo justamente que vem ao teu encontro, e vendo-te se alegrará o seu coração. Tu lhe falarás, lhe porás as palavras na boca. E quando falardes, eu estarei contigo e com ele, e vos ensinareis o que tereis a fazer. É ele quem falará ao povo em teu lugar. Ele te servirá de boca, e tu lhe servirás de Deus. Toma em tua mão esta vara com a qual operará prodígios. Volta de Moisés ao Egito. Moisés partiu. De volta para junto de Jetro, seu sogro, disse-lhe: rogo-te que me deixes partir e voltar para junto de meus irmãos no Egito. Vou ver se ainda vivem. Jetro disse a Moisés: vai em paz. O Senhor disse a Moisés em Madiã: vai, volta ao Egito, porque todos aqueles que atentavam contra a tua vida estão mortos. Moisés tomou consigo sua mulher e seus filhos, fê-los montar em jumentos e voltou para o Egito. Levava na mão a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés: agora que voltas ao Egito, cuida para que todos os prodígios que te concedi o poder de operar, tu os faças na presença do faraó. Mas endurecerei o seu coração, e ele não deixará partir o povo. Tu lhe dirás: assim fala o Senhor, Israel é meu filho primogênito. Eu te digo: deixa ir o meu filho, para que ele preste um culto. Se te recusas a deixá-lo partir, farei perecer teu filho primogênito. Estando Moisés a caminho numa estalagem, o Senhor atacou Moisés, procurando matá-lo. Séfora tomou então uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e atirou aos pés de Moisés, dizendo: tu me és um esposo de sangue. Assim o Senhor o deixou. Séfora havia dito esposo de sangue por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: vai ao encontro de Moisés no deserto. Arão foi e, encontrando seu irmão na montanha de Deus, beijou-o. Moisés contou-lhe tudo o que lhe tinha dito o Senhor ao enviá-lo, e todos os prodígios que lhe tinha ordenado fazer. Moisés e Arão continuaram seu caminho e reuniram todos os anciãos de Israel. Arão repetiu todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez prodígios em presença do povo. O povo acreditou, e tendo ouvido
que o Senhor viera visitar os filhos de Israel e que vira sua aflição, inclinaram-se e prostraram-se. Palavra do Senhor, graças a Deus.